começar nesse papo da China aí, que é o papo mais pesado, né? Um bagulho mais pesado que tem pra gente falar, né? Vamos lá, gurizada. Vamos começar aqui. Aí, ó. Nós temos essa questão da China aqui, né, e tal. Enfim, o que tá acontecendo lá, tem muitas especulações a respeito ali, até caras teorizando que seria vantajoso para a China entrar numa guerra com Taiwan agora e com os Estados Unidos por causa da situação econômica, enfim, né? Porque aí justificaria lá um aumento, uma impressão de dinheiro e tudo mais. Mas, cara, eu vi um vídeo de um cara que mora na China, velho. Esse aqui foi um cara que mais me fez sentido, assim, né? Que é o título do vídeo. A China vai colapsar em 5 dias. Daí fala. No. Just no. Não. China is not about to collapse. A China não vai colapsar. Mas é claro. Very recently there have been a slew of videos on YouTube that have been making the rounds and been shared around saying that China's about to collapse in 34 days, or the CCP will collapse in X amount of days. China's economy is going to collapse in 25 days. 22 days, I don't even know how many YouTubers. E aí ele fala que não tem essa data, não sabe de onde tirou, de onde tiraram, enfim, mas é uma parada mais pra captar. To me a lot, because aí ele faz aqui nessa parte aqui do vídeo, ele faz uma crítica pra esse vídeo aqui em específico. Eu tava na lista aqui com ele, mas eu não vou mostrar porque é muito longo também. É 30 minutos de vídeo, 20 minutos de vídeo, né? Mas tipo, nesse vídeo aqui o cara mostra também muitas imagens que ele gravou, que esse cara aqui, né, esse youtuber aqui gravou, né, que é esse serpentez aqui. E aí ele faz uma crítica ali, que o cara usou as imagens dele aqui e tal. Seems like they shadow banned my comment so nobody could read it, and that's pretty unprofessional in YouTube circles anyway. I agree, because CCP has over the media and the populace that will prevent 2008 that we saw here in faz uma citação aqui em relação a 2008 lá, né, a crise de 2008 e tal. Developed countries, even developed, see a massive economic collapse. But China is not most countries. Aí ele fala o quê? E aqui começa a fazer bastante sentido o que ele fala, tá, gurizada? Por quê? Cara, ele vai começar a trazer uma visão que, por mais que a situação da China seja crítica, e é crítica, ele tá falando que é crítica, né? Ele vai mostrar aqui que ela é crítica mesmo. Mas é a China, cara. É a China. Não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é qualquer outro país democrático. Because most countries, especially democratic countries, have a little Ó, daí ele fala aqui da questão agora ele vai falar aqui. Thing called freedom of press, freedom speech, né, que é poder falar, né, sobre os problemas. Então, por exemplo, no Brasil aqui, pô, ninguém gosta se a pessoa não gosta, né, não vou falar ninguém gosta porque tem gente que gosta, mas as pessoas não gostam do Bolsonaro ou não gostam do Lula, o cara pode falar à vontade, eu não gosto desse cara, por isso. Lá na China não é bem assim, né, meu? Lá na China, se tu fizer uma piada, cara, inclusive ele cita aqui no final do vídeo um amigo dele que fez uma piada do Xi Jinping, sei lá como é que é o nome do cara lá, do presidente da China, o cara foi preso, velho. They're either detained, arrested, all discussion of these things. E aí ele fala aqui, né, sobre tipo, quem protesta, o que acontece com as pessoas, elas vão presas, né? Ou enfim, são chamadas ali para um cantinho para dar uma conversada, né, aquela coisa. And at the end of the day, all that you end up with is a whole lot of people who have a internet na China é quase toda bloqueada, então não tem acesso ao Instagram, não tem acesso a um monte de coisa, lá tu não tem acesso. É só os aplicativos que o governo tem a liberação ali, né? Tem liberação do governo, quer dizer. Lives are ruined, but then they're silenced and pushed aside. And it goes out of the social consciousness. People don't really continue to think about it. Massive ramifications throughout the real estate market and so on and so forth, but it really did not make a huge impact on the people in China. It didn't have the cooling off effect that you would expect in mainland China. Else in the world, aí ele vai falar da crise dos imóveis na China e por que tipo, bom, isso é grave, né? Isso em qualquer país do mundo seria uma crise terrível, teria destruído a economia do país. Mas na China é diferente. Taiwan, for instance, and whatever else is going on in order to distract people, people have kind of forgotten about it, and it's been compartmentalized and pushed aside. So yes, the other YouTubers and financial experts that use a Western lens to point at China and say, look, the economy is going to collapse. Well, that's the problem. They are using a Western lens. Aí ele fala que a maioria desses YouTubers está falando que a China vai quebrar, vai colapsar. Na verdade, eles estão vendo isso como uma visão de quem está no Ocidente, né, e não no Oriente. É isso, eu acho que é nesse sentido assim. There's other fallacy going on out there that the CCP is going to collapse.
and that the CCP's end is near. And I have to tell you that this is not true. The CCP will not collapse. As much as it pains me to say so, the CCP will not collapse and cannot collapse, and I'll explain to you why. It's not that ele tá falando que não vai colapsar, né? Aí vamos avançar um pouquinho aqui. Let me put it to you this way. E agora ele vai começar a explicar uma parada muito louca, né? The government has forced you and your family to be part of a commune that has to produce a certain amount of grain. And they send you out into the countryside, and you have to... When there is not enough to eat, people serve... Aqui ele tá falando... Eu não sei quando foi isso aqui, né? Não conheço a história da China muito bem, pra ser bem franco. Mas ele fala aqui que em um período, determinado período da China, da história da China, não tinha comida pra todo mundo, né? Não tinha comida pra todo mundo. E aí o que acontecia? As pessoas morriam de fome, véio. Só isso, né? As pessoas morriam de fome. To go and do this. But because of their bad management and all the corruption and all this top-down leadership nonsense and these ridiculous policies of, well, instead of farming, we have to now produce steel, or let's kill all the sparrows, or whatever the case, everyone starts ele fala que isso aconteceu por causa de um presidente, presidente do caralho, né? Porque os caras são comunistas. Mas um líder lá, né? Enfim, decidiu investir todo o dinheiro do país, ou a maior parte do dinheiro do país, para produzir ferro e outras coisas. E não para produzir alimentos. And the government has access to excess grain. They've got stores of grain. That's there, just in case there is some kind of a food shortage or some kind of an emergency. They have access to that, but they refuse to give it to you. They have complete control over the food and who's allowed to eat what. And you start to see your family members die of starvation one by one. First your grandparents, some of your uncles, your aunts, your parents, your mother, your father dying in front of your eyes. E aí o povo da China, tipo, alguns anos atrás, não era raro, quer dizer, tu via a pessoa, por exemplo, um parente morrer de fome, porque não tinha o que comer, né? A tua família não tinha o que comer. E o governo tava lá com grana, né? Metendo grana, inclusive, né, para produzir outras coisas. Tinha mantimentos lá para eles, mas não tinha para as pessoas. Allowed people to starve, knowing very well that people were starving, knowing very well that he had access to all of this excess grain that he could have released. De 1958 a 1962, 45 bilhões de pessoas morreram, velho. In order to save their lives. So you have to think about it in that context. Why would people in modern China now, who are not in as bad a position as the people were during the Great Leap Backwards and the cultural devolution, the bad old days of Mao Zedong, they're not in that bad a position yet. They're not starving to death. They don't have the military there shooting. Por que ele puxa esse assunto pesado aí, né? Por que ele puxa esse negócio aí? Porque naquela época as pessoas passaram por isso e ainda assim elas não tiveram coragem e audácia de enfrentar o governo, né, cara? For stealing a handful of rice or something like that. They don't have this terrible, terrible oppression that they suffered very recently in history. And I'm talking very recently. In the late 60s. I'm talking about while America was landing a man on the moon. This kind of crap was going on in China. Poucos, mais ou menos quando os Estados Unidos estavam levando o cara pra Lua, né? Tinha pessoa morrendo de fome na China. That was terrible. And they endured that. They endured that and they didn't revolt. They endured starving to death. They endured having all of their property taken. Beleza, meu, não tem o que comer, né? Vamos morrer de fome aqui porque o governo não quer cuidar da gente. Né? Enfim, que é um país comunista, né, gente? As pessoas não têm tanta liberdade, né, quanto no Brasil. Aqui, por exemplo, para sair, empreender e sair do país ou fazer o que quiser. In a way, their freedoms taken away. They endured it. So why would they not endure a situation where all of their life savings are taken away? Where their property is taken away? Where the economy just slows down to an almost a halt? Well, of course they're going to endure it. They don't have a choice. Anyone who stands up will be dealt with by the PLA, as we've seen in the past. They've demonstrated this all throughout the history that the Communist Party of China has been in power. And don't forget, the exact same government that is in power right now in China is the exact same government that ordered the tanks in to Tiananmen Square. The exact same government that allowed tens of millions of Chinese people to starve to death when they could have saved them. The exact same government that forced families to have only one child and forced abortions and other terrible atrocities on anyone who decided against that. And the exact same government that saw
countless people plunged into poverty because of very, very bad and poorly executed government programs during the so-called Cultural Revolution and Great Leap Forward. E aí ele tá citando alguns momentos, enfim, né, que não tô falando que isso acontece, não tô falando alguma coisa contra o governo da China, pelo amor de Deus, né, cara, não vão querer me prender se um dia eu for pra China, mas é o que ele tá falando, né, meu, ele tá falando aqui, enfim, que esse governo aqui da China, né, causou todos esses estragos aí pras pessoas, fez várias coisas, atrocidades que no mundo, né, no Oriente, aqui onde a gente tá, quer dizer, no Ocidente onde a gente tá, seria completamente inadmissível, teria feito uma revolução gigantesca, mas lá na China não aconteceu, tipo, as pessoas, não é que não aconteceu nada, mas as pessoas aceitaram, meio que aceitaram. Spends far more on domestic security, in other words, controlling the local population. Isso aqui é bizarro também, né, meu? Far more. Olha só. Os caras têm até reconhecimento facial, velho, que pega a ID do cara, olha só. Aqui do lado aqui tá puxando a identidade do cara, ó, velho. Ó, puxou a fotinha aqui, pá, identidade e aqui os dados. Domestic security, in other words, controlling the local populace in China. So we see these military parades and all these fancy weapons and these marches and so on, and you think, wow, China really is a strong country. But imagine that the amount of money spent on that is doubled, tripled, even more in order to combat local uprisings, in order to keep the population down. E daí, tipo, todo esse aparato que eles têm militar, tudo isso, cara, eles usam tudo isso, esse controle que eles têm, eles usam tudo isso pra manter a população ali, meu. Segurar os caras. Tipo, não vou nem falar o que eu acho que é isso aqui, meu, porque depois eu não vou poder entrar na China, né? Mas, cara, absurdo, velho. Absurdo. Então as pessoas não têm liberdade. Não tem liberdade. Os caras vão querer protestar, não tem como, velho. Né? Até estão fazendo protesto lá, mas tipo... So, again, vão se ferrar, all these videos you're seeing coming out saying China's economy will collapse in 23 days. It's bullshit. It's not going to collapse. E aí, por causa disso, ele acha que não vai acontecer. People are not going to revolt. And the CCP will not collapse or dissolve or be taken over because they have too much power. Porque eles têm muito poder sobre a população e não vão deixar acontecer nada. Absolutely have power over every aspect of everybody's lives in China. I'm not just talking... A lot of these things are absolutely true. E aqui no finalzinho ele vai falar da questão dos imóveis e tal. State Ponzi scheme. A lot of these things are Porque, olha só, e aí tipo, por que virou esse esquema Ponzi, né? Esse negócio dos imóveis na China. Cara, isso aqui é uma cidade na China, né? O único problema dessa cidade é que ela não tem nenhum habitante. Absolutely true. O tamanho. I've covered these topics on my channel recently. E aí tem vários vídeos aqui no canal dele, enfim, que ele vai inclusive nessas cidades. Ele pegou a moto lá, deu banda saying China's going to collapse in X amount of days, or the economy is going to collapse in X amount of days. Mas aqui ele vai resumir no final aqui que, enfim, ele concorda com essa questão da crise financeira, né? Ele concorda com essa questão de que pode acontecer um colapso financeiro na China e tudo mais, que a situação é crítica dos imóveis, que essas cidades fantasmas aí, os caras, inclusive, começaram a demolir, né, meu? Tu vê, eu acho que o Economista Sincero postou um Reels ali essa semana, cara. Tipo, dos caras derrubando prédios, assim, prédio novo, assim, derrubando. Por quê? Porque essas cidades fantasmas, assim, que tinha um monte de prédio lá, mas não tem ninguém. You're probably going to see losses too. This is just going to be a part of this. But you know what? The CCP is not going anywhere. So I just wanted to get that out there, get it off my chest. And hopefully you won't be misled by... E aí ele fala aqui no final, enfim, né, que... Bom, a economia da China provavelmente não vai colapsar, que vai continuar forte. Que... Os caras que investiram, talvez se deem muito mal, né? Os caras que investiram nesse negócio aqui, nesses imóveis da China e tudo mais, provavelmente vão perder uma baita grana, né? Já estão perdendo já, né? Na verdade. E, resumidamente, é isso, né, galera? Mas eu achei muito interessante essa visão, cara, porque... Deixa eu ver aqui, acho que tem... Aqui, ó, tem o vídeo. Achei muito interessante essa visão, velho, do cara, porque realmente a gente vê isso como se fosse aqui no Brasil, assim, né? O governo tava, né... E as pessoas fizeram um esquema de pirâmide de imóveis, agora o governo não tá deixando a galera sacar o dinheiro. Cara, isso aqui no Brasil ia ser um tendel, né, meu? Ia ser um tendel, a galera já tava se quebrando já, estavam tudo invadindo, que nem invadiram aquela vez lá o negócio lá do... Não me lembro como é que é o nome daquele negócio lá do governo federal.
lá em Brasília. Mas já iam invadir aquele troço lá, né? Aqui, ó, todos os prédios caindo. Sendo derrubados, é óbvio, caindo. E aqui é tudo cidade fantasma, né? Tudo cidade que não tem nenhum habitante, é só um monte de prédio que os caras construíram. Isso é bizarro, né? Não faz nem sentido isso, cara. O cara derrubar um prédio pronto. Mas enfim, é a China, né? Chegando a um resumo dessa história da China aí. Pra mim faz sentido realmente que não tem uma data específica, né, cara? Acho que não faz sentido ter uma data específica. Realmente é uma bolha. Tá na cara que é uma bolha, tá na cara que a China tá numa crise foda, né? Mas é a China, né, meu? E talvez eles consigam esconder esse negócio aí, né? E talvez eles consigam simplesmente abafar a história. Inclusive, né, cara? Inclusive atacando Taiwan. Seria uma bela desculpa ali pra imprimir mais dinheiro, né? Criar uma guerra, né? Geralmente essa desculpa, né? Cria uma guerra, daí imprime dinheiro e daí, né, ninguém liga mais. O que me preocupa mais é a guerra. É, essa guerra com Taiwan, né? Pode ser, né, cara?